Olá pessoal, conforme a gente combinou, vamos começar a falar alguma coisa de elétrica para poder entrar no assunto de projeto elétrico. Aos poucos nós vamos chegando lá. Bom, então é somente vocês seguirem aqui pelo portal da Open Informações, conforme a gente está mostrando aqui, na nossa página no Facebook. Bom pessoal, não dá para começar a falar de alguma coisa de elétrica se a gente não dispuser desses assuntos, né? Então, existem algumas fórmulas que são essenciais, são básicas na elétrica. Então você tem que conhecer, não tem como, né? É fácil e com o tempo se pega muito bem. O pessoal que já mexe com elétrica tem excelente conhecimento sobre isso e tem o pessoal que está começando a verificar um pouco mais a parte teórica, tá ok? Bom, gente, então essa é a primeira das coisas, né? É a gente conhecer o que é uma resistência equivalente, né? Então você tem passos a passo aqui. Nós temos esse assunto, achamos aqui na internet, no portal do eletricista, né? Então aqui você tem um circuito, ó. Esse circuito aqui tem resistores, né, em série e resistores em paralelo. Por exemplo, esses dois aqui, 60 e 140, estão em série, ó. Você somando aqui vai dar 200, tá? Mas agora, estes aqui, em relação a estes, já estão em paralelo. E aí, por sua vez, continuando, ok? O que der aqui, paralelo com esse, vai ficar em paralelo com esse. O que der aqui vai ficar em paralelo com esse. O que der aqui vai ficar em paralelo com esse, que está em série com esse aqui, ok? Então, é interessante que se conheça isso. Nós não vamos, o intuito nosso aqui não é explicar isso, é mostrar que tem e que tem que ter o conhecimento, tá? Tem fórmulas para você calcular isso, né? Tem os conceitos básicos, né? Aí ele vai explicar o que é o resistor em série. Na verdade, né, o equivalente do resistor em série tem um seguido do outro, é igual a soma deles, né? E o resistor em paralelo, você tem a corrente dividida em duas partes, né? Ou mais, mas em duas seria uma indo para o resistor A e outra indo para o resistor B. Bom, isso aqui é um conceito que tem que ter conhecimento, ok? Mas a gente fez aqui uma análise, né? Mostramos alguma coisa aqui sobre resistores, né? Eu peguei aqui o Workbench, é um software fácil da gente trabalhar com elétrica. E aqui, por exemplo, ó, aqui você tem um resistor somente, tá vendo? Então você passa aqui, a soma de queda de tensão dos resistores tem que ser igual à entrada. Então, se a entrada, sua bateria é de 12, a queda de tensão no resistor ou na soma dos resistores tem que ser igual à entrada, tem que ser 12. Então tá aqui, ó, isso aí a gente comprova. Eu posso desligar aqui, vou ligar o circuito, aqui ó, desliguei, vou desligar. Ligando, eles deram 12. A mesma coisa acontece quando você tem aqui o série somando, ó. Nós ilustramos isso. E no paralelo, você tem que, por exemplo, aqui você tem em série esses dois paralelos com esse daqui. Vai dar um valor
de resistência equivalente, né? Existem também circuitos onde você tem, ele é resistivo, tem resistores. Um resistor pode ser uma lâmpada, por exemplo, tá? Capacitivo, que você tem os capacitores que te descarregam carga no circuito, né? E você tem indutivo, que são as bobinas, né? Então a gente fez só um pequeno resumo aqui para que vocês tenham ciência, né, do que a gente está comentando. Mas isso existe. Vou ver se eu consigo fazer um zoom aqui. Eu não experimentei fazer zoom aqui. Mas funciona, viu? Funciona, só que eu tenho que andar junto aqui. Então, por exemplo, a lei principal, a lei de Ohm, né, que é tensão igual a resistência vezes corrente, V igual a RI, tá ok? E a segunda, que é tão importante quanto a lei de Ohm, que é da potência, que é, na verdade, tensão vezes corrente, que é a mesma coisa que a resistência vezes corrente ao quadrado. Tensão, né, é dada em volts, as resistências são dadas em ohms, a corrente é dada em ampere, a potência é dada em watts, a capacitância é dada, né, é igual a 1 sobre R, ela é o inverso da resistência, porque na verdade ela descarrega a corrente, né? E a indutância, que é igual a um valor resistivo. Na verdade, é dada como XL, que é 2 vezes π, né? Vezes a frequência, vezes o comprimento da bobina. Bom, gente, isso tudo daqui são conhecimentos que vocês vão ter que adquirir e procurar. A ideia da gente é só ilustrar que existe isso, para a gente começar a trabalhar com um projeto de elétrica, porque você precisa determinar corrente. Por isso a gente falou em corrente, resistor equivalente, etc. Tudo gera em torno da tensão que você tem e da corrente que circula no circuito. Tudo isso em função dessa parte resistiva. Então, gente, é essa informação inicial que a gente passou. Vocês precisam buscar mais conhecimento a esse respeito se quiserem projetar, né, um sistema e ter conhecimento do que você está fazendo. Tá ok? Bem, gente, a gente agradece aí a presença aí de vocês nessas informações que a gente está passando. E daqui para frente a gente vai tentar falar um pouco mais, menos teórico e mais prático. Vamos tentar ser menos teóricos e mais práticos. Se for necessário adentrar alguma teoria, a gente vai fazer, ok? Grande abraço para vocês, né? PT, saudações, como eu sempre faço. Tchau.